No episódio de hoje, da nossa jornada em busca de todas as joias do infinito capazes de proporcionar ao portador delas o tão sonhado mil no nosso universo Enem, você vai aprender sobre a joia do tempo da cor verde. Com treinamento suficiente no uso dessa joia, meu amiguinho, o tempo pode ser usado como uma arma, aprisionando inimigos ou mundos inteiros em infinitos ciclos de tempos. Afinal de contas, se você consegue demonstrar conhecimento sobre conjunções, preposições, pronomes relativos e não repete vocabulários, você vai conseguir dominar inimigos ou mundos inteiros a favor da construção da sua argumentação. A joia verde no universo Marvel. Ou, como você, meu amiguinho, conhece ou deveria conhecer, a competência 4 no universo Enem. De acordo com a joia da mente, também conhecida como Manual do Corretor. A competência 4 fica responsável por identificar se você é capaz de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Para isso, você precisa dominar a coesão e a coerência textuais. Ok, então vamos lá para a teoria, papel e caneta. O que é cada uma dessas duas? Então olha só, meu amiguinho e minha amiguinha. Coesão, mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógica, semântica entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases ou parágrafos. Aí, gente, no âmbito gramatical, vocês podem citar o uso dos artigos, pronomes e numerais, que são responsáveis pela continuidade referencial do texto, e o emprego de conectores, como preposições, conjunções e advérbios, que são responsáveis pela articulação entre os segmentos textuais. Já no âmbito lexical, o uso de substantivos de formas verbais, de sinônimos e de hiperônimos. Então, eu separei esses comandos em tópicos de elementos que garantem a coesão de um texto. Olha só, número 1, as referências e reiterações. Anáfora, que é a retomada de uma ideia, e catáfora, que é a citação. E aí, para demonstrar cada uma delas, eu vou usar os pronomes demonstrativos. Por exemplo, na catáfora, fazemos uso este para citação. E aí, olha uma dica: catáfora começa com C, citação também. Exemplo: meu maior sonho é este, passar no vestibular. Amém, igreja! E para anáfora, fazemos uso do pronome esse para a retomada de um elemento já dito anteriormente. Por exemplo, os jovens gostam muitas vezes de músicas alegres. Esses ritmos podem ser funk, samba, gospel ou forró. Olha só, eu usei esses ritmos para retomar o termo música. Número 2, substituições lexicais. Por exemplo, sinonímia, antonímia e hiponímia. E um exemplo: leão, felino, rei da selva. Número 3, conectores. Por exemplo, conjunções, preposições e advérbios conectivos. Número 4, correlação dos verbos, como a correta utilização dos tempos verbais. Ou seja, não confundir passado e presente de um verbo. Muito importante isso, hein, gente? Então, olha só. Assim, as escolas irão criar palestras. Gente, não é irão criar palestras, as escolas irão criar palestras. Cabeleireiro, cabeleleiro, Calebereiro, cabeleireiro, Cabeto Carreiro, cabebobeiro, Cabejo Loiro, caberrubeiro, cabeleireiro. Porra, os caras lá que cortam cabelo. Então agora vamos passar para o conceito de coerência. Já a coerência tem a ver com a significação do texto e não dos elementos estruturais, como a gente já falou da coesão. Um texto, amiguinho, pode ser perfeitamente coeso, ou seja, apresentar vários conectivos, mas não ter sentido ou lógica, ou seja, não ter coerência. Olha só esse exemplo que eu sempre uso.
As ruas estão molhadas porque não choveu. Olha a quebra de sentido, essa frase ela não faz sentido algum. O conectivo porque é de explicação, mas eu dei uma que não era bem o esperado. Eu deveria ter usado mas, pois demonstra que houve outro motivo para as ruas estarem molhadas. Agora é importante destacar, desmistificar e acabar de uma vez por todas com uma dúvida que existe que assombra muita gente. Qual é a relação entre a competência 1, gramática, e a competência 4, que é coesão e coerência? A competência 1 observa a presença de desvios gramaticais, de convenções da escrita, de escolha de registro e de escolha de vocabulário e de problemas relacionados à construção sintática. Se não viu esse vídeo ainda, corre lá na nossa playlist sobre as joias do infinito. Já a competência 4 avalia o repertório de recursos coesivos, bem como sua adequada utilização. Ou seja, se você usou um conectivo no lugar certo, se ele auxiliou a construção do sentido da frase, 200 pontos. Então, para acabar com a dúvida, não quer dizer que se você errou um sinal de pontuação e que esse erro prejudicou a construção frasal, você vai perder na competência 4. Pontuação é na competência 1 e coesão, coerência, ou seja, o uso dos pronomes relativos, das conjunções, na competência 4. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E vocês precisam ficar atentos também a 2 tipos de coesão. Coesão intraparágrafo, ou seja, os conectivos que você deve utilizar dentro dos parágrafos para ligar as suas ideias, para deixá-las bem encaixadinhas. E a coesão interparágrafos. Aqui já é a relação dos conectivos entre os parágrafos, ou seja, conectando os argumentos usados. Então, por exemplo, você pode apresentar uma ideia de soma ou de consequência, e você deve deixar a ideia clara para o seu corretor. Então, olha só, no desenvolvimento 1, eu posso começar meu texto com um parágrafo que seria introdutório para o meu argumento. E dentro do parágrafo eu devo fazer o uso de conectores para interligarem meus argumentos. Então já anota aí. É importante que em todas as frases você coloque conectivos. Já no D2, você deve iniciar o parágrafo com alguma conjunção de ligação ao parágrafo anterior, o desenvolvimento 1. Isso vai depender da ideia que você vai transmitir, o que estará totalmente relacionado ao projeto de texto que você elaborou. Não sabe o que é projeto de texto? Volta lá no vídeo sobre competência 3 para não perder muitos pontos por falta de atenção. Então, se eu criei a técnica de contra-argumentação, ou seja, vou levantar pontos positivos e pontos negativos, eu posso começar meu D2 com entretanto. Ou seja, eu mostro para o corretor que eu vou apresentar um argumento contrário ao parágrafo anterior. E vou te lembrar de novo, não deixar frases sem conectivos. E um ponto muito importante, não devo repetir conectivos. Isso mostra para o corretor um vasto domínio, ou seja, um amplo conhecimento de conectores. E como eu tô a louca dos desafios, eu vou fazer mais um. Se bater neste vídeo 20 comentários com a hashtag eu quero, eu vou colocar uma tabela com várias conjunções lá no site para você baixar e isso vai te ajudar na hora de produzir sua redação. E aqui vai uma dica de ouro. Baixe essa tabela, meu amigo. Colhe ela na parede do seu quarto, no espelho do banheiro, na testa do crush. É sério isso, gente. É importante que vocês tenham um grande repertório de conjunções decorados para quando vocês chegarem no Enem, não passar aperto tentando lembrar de algum que se encaixe no texto. The preferred term is Master of the Mystic Arts. You can leave that now. Momento resumo do vídeo de hoje. Você aprendeu no episódio de hoje sobre a necessidade de possuir elementos conectores no seu texto, ou seja, sobre a utilidade deles para que a sua argumentação fique coerente. Entre esses elementos, você aprendeu sobre a necessidade de usar artigos, pronomes e numerais,
Além disso, os conectores, como preposições, conjunções e advérbios. Te ensinei também sobre o uso dos substantivos de formas verbais, de sinônimos e de hiperônimos. Além disso, você aprendeu que precisa usar conectivos interparágrafos e intraparágrafos e que não deve deixar nenhuma frase sem algum elemento conector, além de não repetir as conjunções. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, volta o vídeo. Não se esqueçam de fazer sempre anotações e bora conquistar a próxima e última joia do infinito. É isso. Action! Cadê a pau? Pá! Vai, tem que dar a palma. Dá a palma. Não, já Tem que dar a palma. tem não, é o barulho qualquer. Tá fazendo.